Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, para você que está acompanhando o nosso podcast e está conectado com a gente através da Rádio Web Conexão Católica, bem-vindos! Estão aqui conosco hoje a equipe, o grupo de oração da Renovação Carismática. Eu dou meu bom dia aqui a Josinete, a Alexandra, o José Erasmo e o nosso tocador Júnior. Que alegria ter vocês aqui hoje, presente no nosso podcast. Que satisfação enorme! O espaço é de vocês para vocês se apresentarem, dizerem quem são, o que fazem ali no grupo de oração Renovação Carismática. Estamos aqui presente no YouTube, na rádio. Sintam-se em casa, viu? Oxe, nós já estamos, né, em casa. Então, assim, bom dia a você, aos nossos ouvintes, né, aos nossos ouvintes fiéis. E é com a alegria nossa de estarmos aqui na nossa rádio, né? Nossa, né? Nossa, exatamente, rádio, é né? Nossa. Então, nós somos do grupo de oração Trindade Santa, né? Da Renovação Carismática Católica. Eu me chamo Alexandra, conhecida como Ale ou Tia Ale, vai depender, né? E eu faço já 28 anos parte da Renovação Carismática. Na verdade, 28 anos de grupo de oração Trindade Santa. Né? Sou casada, meu esposo, Leonardo, um cheiro, filho. Não sei se tu conseguiu aí colocar na rádio, né? Eu deixei pronto. Com certeza. Sou mamãe de três filhos, né? Tenho o Leonardo Filho, que é muito conhecido também. 2 netinhos e a minha filha Sara e a Débora. Sou muito feliz por ser católica, muito feliz por ter encontrado Jesus através desse movimento Renovação Carismática Católica. E por não estar 28 dias, por estar 28 anos. 28 anos, claro, Gente, né? Entre quedas, levantar, né? Mas isso faz parte da nossa luta. Exato. Né? De estar ali. Tem uma frase que diz assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Exatamente. Verdade. Esse daqui foi a Alexandra, viu? Se apresentando, Tia falando Lê. aqui com a gente. Tia Lê, né? Olha só o nome. Pois é, atualmente eu estou coordenando o grupo de oração Trindade Santa. Já está em reeleição, ainda que já uns meses será outro coordenador, então mesmo a minha reeleição, não sei. Deus é quem sabe. Exato. E Deus sabe que é ela de novo. Ah, nada de... Mas sabe por que ela diz isso? Porque ela já coordenou. Né? Aí ela saiu o rojão, hein? Não, ela sabe. Aí ela dizia assim, ó, Ale, tu vive fugindo. Porque sempre eu saía, né? Eu escapulia assim, sabe? E ela Saia vai pela pela lateral. lateral. Ela vai chegar o teu dia. Eu digo, vai chegar. Chegou. Aí nisso foram o quê, né? De 4? Tu ficou? 8 anos. 8 anos. Pode renovar, não pode? 2 mais 2. Foram 4. De uma vez, né? 4 de uma vez. Depois Vem mais. retornei com o Marcelo, né? Foram mais 2 anos. É verdade. Depois fiquei mais 4 anos, eu acho. É porque a gente briga. Ah, é? Nas datas, Saudável. Nas datas a gente é maravilhosa. A gente, né, tem uma combinação, né, Erasmo, assim, imensa. Nada de combinação. Então, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né?
nessa rádio maravilhosa, que é, como a Lei disse, é a nossa rádio, né? E hoje nós estamos aqui como Renovação Carismática Católica, né? Eu sou Josinete, já tenho, deixa eu ver, na faixa de uns 36 anos. Entrega não, amiga. De caminhada, né? Eu acho que eu sou a mais velhinha, assim, de caminhada, tá? De idade. Então, 36 anos de muita luta, né? De muita experiência, de muito choro, de muita queda, de muito sofrimento, de muita sobrevivência, de muita né? alegria, né? De muita graça, de muito experimento da ação do Espírito Santo na minha vida e na vida da minha família também, né? Sou casada com Evanilson, tenho 3 filhos maravilhosos, tenho 3 netos maravilhosos. E essa extensão da graça de Deus, ela vai por toda a nossa casa, por toda a nossa família, né? E isso é maravilhoso. Que belo! E com a gente aqui também, o nosso amigo, o seu José Erasmo. Meu nome é José Erasmo, estou na Renovação Carismática ativo há mais ou menos 29 anos, mas eu tive o primeiro contato com a Renovação Carismática no grupo de jovens a partir do momento da minha crisma e participei desse grupo de jovens, tive o primeiro batismo, reconheço que o batismo do Espírito Santo para mim foi diferente, que eu fui por tabela. Nesse grupo de jovens eu senti uma mudança e a partir do momento do meu crisma eu tomei a consciência da maturidade cristã, fui crescendo e percebi a minha mudança dentro da Renovação Carismática, mas fui entrar no grupo de oração, na verdade, depois de 5 anos do meu crisma. Então isso eu fui percebendo a minha mudança exatamente por ver que todo o meu futebol que eu era mergulhado, passava de 2h30 jogando futebol e não me cansava, e largava o futebol no meio do caminho para poder ir para a hora da Santa Missa, não tinha quem me segurasse, eu deixava o gol para fazer e ia participar da Santa Missa. Ah, que legal! E agora vamos lá, para o ouvinte que está nos escutando, para quem está nos assistindo, o que é a Renovação Carismática Católica? Primeiro de tudo, que quando a gente fala em carismático, já vem logo a figura da animação, da alegria, da felicidade, né? Tipo, uma igreja carismática, uma pessoa carismática, né? Então eu queria saber de vocês, o que é a Renovação Carismática Católica? O que é esse movimento? Como surgiu? Como foi que chegou aqui? Como foi que entrou na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Conte-nos tudo e não nos escondam nada. Vamos esconder só as datas, as idades. A renovação, de uma forma bem resumida, é tudo isso que você falou. Louvor, animação. Na verdade, foi o que me atraiu a esse movimento. Foi o meu contato num terço. E quando eu cheguei, era um terço bem diferente, né? Tinha a ajuda do violão, muita animação, e aquilo me encantou. Né? Aquela alegria de, poxa, que povo diferente. Né? E só que além de tudo isso, do louvor, da animação, das pregações, tem que vir acompanhado com a mudança de vida, né? A conversão. Então a renovação carismática ele é um movimento, né, da nossa Igreja Católica que começou a surgir nos meados dos anos de 60, né, nos anos 60, mas que veio mesmo assim à tona em 1967, não é isso? Então, para a gente estender esse nosso bate-papo, está aqui presente o tocador Júnior, eu gostaria de propor para a gente cantar aquela musiquinha assim. A alegria está... Pode ser? Pode. Pronto, vamos lá. Vai, Júnior. A alegria está no coração de quem já conhece. De quem já conhece Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento Mais precioso que vem do nosso Senhor. É o quê? É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Lado direito, vai, aleluia. Aleluia. Pro outro lado, Aleluia. pra frente. Aleluia.
o sentimento mais precioso que vem do nosso que Senhor. vem do nosso Senhor. É o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Levanta a mão e diga: eu já conheço. Eu Já conheço. É isso aí, renovação carismática é isso, é esse movimento de alegria, de entusiasmo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos impulsiona, ele é esse ruá. E eu queria estender com vocês agora sobre essa presença do Espírito Santo nessa igreja viva, nessa igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo que nos impulsiona, né? O Espírito Santo que nos permite respirar, que nos permite ter alegria no nosso coração, que nos impulsiona. Sim. O Espírito Santo, como a gente já estava conversando antes, né? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas ele é Deus. Né? Exato. Ele é Deus e Espírito Santo, né? Então ele é aquele que nos movimenta dentro da igreja, é aquele que nos impulsiona, é aquele que nos dá a graça de vivermos em busca da santidade, de vivermos em busca do reino de Deus, né? É aquele que nos dá unidade na igreja. Isso. Né? Tem uma frase de um grande pregador da comunidade Shalom. Uma vez perguntaram para ele: fulano, quem é o Espírito Santo para você, assim, dentro da igreja? Ele respondeu: o Espírito Santo é como se fosse um gato colocado dentro de um saco cheio de gente, né? Que aí todo mundo fica brigando, imagina, né? Um saco de gatos, isso. né? Uhum. E aí o Espírito Santo é aquele que vem trazendo o apaziguar, né? O Espírito calmaria, Santo é aquele né? que traz a calmaria, é aquele que nos ensina, que diz: não é por aqui, é aqui que devemos andar, que devemos fazer. Não é isso que devemos agir, mas é de outra maneira. Então ele é aquele que nos dá novas maneiras no nosso agir. Certeza, a gente vê ali muito claramente a presença da Santíssima Trindade no batismo de Jesus no Rio Jordão, né? Uhum. A presença ali do Filho sendo batizado, da voz e o Espírito Santo que desce em forma de pomba. Eu queria saber de você, Erasmo, qual que é a importância hoje do movimento Renovação Carismática dentro da igreja? Eu vejo assim a Renovação Carismática como o Pentecostes hoje, que dá os frutos para a igreja. Se a gente for pensar nos frutos que a Renovação Carismática trouxe até agora, o próprio Padre Jonas com Canção Nova é fruto da Renovação Carismática. O movimento Canção Nova. As redes de comunicação televisivas, principalmente. Primeiro com a Associação do Senhor Jesus, do padre Eduardo Dougart, que foi um dos padres que iniciaram a renovação carismática no Brasil. E a gente vai vendo também com relação ao padre Haroldo Hans, que é o terceiro padre que no Brasil ele iniciou junto com os outros dois, que ele é fundador da Fazenda da Esperança, sim, a maior instituição. Eu tive uma oportunidade de pessoas dependentes. Eles que deram início, né, Zé? Eu tive a oportunidade em conhecer a Fazenda da Esperança lá no município de Tucumã, no estado do Pará. Tive a oportunidade. E que legal você reafirmar isso, porque de fato é muito grande esse projeto. E saber que nasceu de dentro da... O Instituto Shalom nasceu da renovação carismática. Isso. Então, os frutos são inúmeros. Dentro da renovação carismática, dentro da Canção Nova, por exemplo, existem trabalhos sociais de acolhimento a pessoas que são peregrinos, que andam de estado para estado, que eles são no Triângulo Mineiro. Lá tem instituto de educação, eles têm faculdade, eles têm vários tipos de empresa que empregam as pessoas que moram na região. Então, a renovação carismática ela não veio ser somente para as pessoas da igreja levantarem os braços e dançarem. Glória a Deus. A renovação carismática não é um oba-oba. Ela trabalha e trabalha muito
O início, se a gente for ver nas nossas pastorais aqui da nossa paróquia, as pessoas que estão firmes dentro das pastorais são as pessoas que nasceram na renovação carismática. Isso. Exato. E como nos diz a palavra de Deus, né? É pela árvore que se conhece os frutos. Exatamente. E por ser um movimento da igreja, a gente tem ali as equipes que a gente vai já comentar, né? Tem os intercessores. Isso. Não intercede só pelo seu grupo ali independente. Não. Pela igreja toda, né, o Espírito Santo vivo. Eu queria comentar aqui com vocês e que a gente explanasse também esse assunto, pudesse abrir. Em um dos podcasts, o padre Fábio Marinho, acredito que vocês o conhecem, já viram algum corte, disse que a nossa sociedade ela está cheia de farmácia e cheia de igreja. Por quê? As pessoas estão doentes fisicamente e doentes espiritualmente. E eu queria perguntar, qual a ação da renovação carismática na vida, na alma dessas pessoas que espiritualmente estão doentes? Esse vigor. Posso responder? Várias. Pode, todos vocês. Dentro da renovação carismática existe um ministério chamado Ministério de Oração por Cura e Libertação. Esse ministério não é um ministério que sai por aí expulsando demônio, fazendo as pessoas interpretam mal, mas esse ministério é um ministério que ele trabalha de forma de acolher a escuta muito profunda e, através da palavra de Deus, o direcionamento e os frutos que esse ministério tem dado. Eu sou coordenador aqui na paróquia desse ministério. Eu já vi pessoas aqui serem curadas de depressão, serem libertadas de vícios, e até em momentos que as pessoas, porque a gente sabe que em determinadas enfermidades, muitas vezes são chamadas psicossomáticas, elas provêm muitas vezes de doenças espirituais. E ao passo em que a gente ora por essas pessoas e trabalha a palavra de Deus nelas, elas passam a receber libertações espirituais e essas doenças psicossomáticas, dores de coluna, enfermidades muitas vezes de inflamações no corpo, enxaquecas constantes, são sanadas devido à questão da pessoa caminhar nessa direção. Uhum. Traumas dos mais profundos, Deus faz. A gente conversando com a pessoa, só na pessoa está ouvindo a palavra e se abrindo para a gente, o Espírito Santo vai lá e toca onde precisa ser tocado. Que lindo. Verdade. Que lindo. E de vocês também, ali? Eu vejo assim, sabe, a importância da renovação carismática nesse meio, a ousadia que o Espírito Santo nos dá, sabe? Bem dito, ousadia. A ousadia que vem do Espírito Santo e que, através dessa ousadia, nós nos aproximamos daquela pessoa que está sofrendo com essas enfermidades, né? E como o Erasmo falou, temos muitos testemunhos aqui na nossa paróquia de pessoas que realmente foram curadas, foram libertas, que passaram a engajar na igreja por meio de famílias em crises, né? Casamento à beira de um fio, né? Sim. Vocês que têm mais experiência tanto na idade quanto na caminhada, falam com propriedade, que realmente é isso, né? Sim. Então a gente tem muito essa vivência, sabe? De famílias mesmo, casais à beira da separação ou já separados, que a gente vai, conversa, ora juntos, dá direcionamento, né? Faz um acompanhamento, né? Fazemos um acompanhamento, não o nosso direcionamento, mas o direcionamento da própria igreja, da própria palavra de Deus e aquilo que o Espírito vai colocando no nosso coração. Né? É verdade. Eu também fui uma dessas pessoas, né? Que esse Espírito Santo é assim, eu vejo muito, nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Então as pessoas confundem muito, a renovação carismática católica tem outro Espírito Santo? Não, é o mesmo. É o mesmo que nós recebemos no nosso batismo. Eu gosto assim de ver como a gente pega um copo de leite, colocar um pouquinho de Nescau, uma colher de Nescau. Se você não mexer, o que é que vai acontecer com um pozinho do Nescau? Vai ficar em cima, né? Isso, em cima, então ele vai descendo, né? Ele vai lá pro fundinho, fica lá
guardadinho lá no cantinho, né? Lá no fundo do copo. Então, a gente vê muito isso, né? Esse constante perene, Pentecoste, é como se fosse aquele mexer. Né? Teve um tempo que a nossa igreja ela não usava mais o Espírito Santo. É tanto que nós temos a nossa padroeira, a Santa Helena Guerra. Santa Helena Guerra, isso, sim. Que foi canonizada o ano passado, sim, eu lembro, em outubro, sim. pelo Papa Francisco. Né? Então, Deus começou a falar pela Helena Guerra para ela mandar, enviar cartas. Isso ela começou a enviar cartas na época a Leão XIII. Ela enviou umas 13 cartas para Leão XIII, Papa Leão XIII, dizendo que o Espírito Santo ele precisava ser novamente conhecido pela igreja. Ele precisava ser novamente praticado, né? O uso do Espírito Santo, de recorrer, de ter ele como auxílio. E isso ela fez. Conhecido, né? E amado. Conhecido, né? E amado o Espírito Santo. E Papa Leão XIII, né, em uma das cartas, foi até ele que fez, né, a primeira novena, a novena de Pentecostes. Tornou litúrgica. Isso, tornou a novena de Pentecostes, né? Litúrgica, através da Santa Helena, que era uma religiosa, né, da Itália, em Lucca, na Itália, e foi ela que fundou a congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo. É tanto que a Santa Helena ela é conhecida como apóstola do Espírito Santo. Né? Então, ela veio a tornar, ela ficou... O Espírito Santo ficou motivando, queimando ela, até ela fazer o Espírito Santo tornar-se conhecido e amado. E hoje, ele é. E como ele é. Né? Com certeza. E é nesse clima assim, de oração, falando no Espírito Santo, que eu gostaria que vocês cantassem aquele hino, sabe? Aquele que a gente combinou ali no início, né? Oh, enche-me, Espírito, pra gente entrar ali no assunto de Pentecostes, pra gente entrar no assunto ali do batismo no Espírito Santo, né? Porque tem muito ainda a se falar sobre a renovação carismática. E você fique conectado conosco aqui com a gente, a equipe da Renovação Carismática Católica, alguns membros, porque tem muita gente, né, que participa. Temos. Né? Aqui conosco, presente também, registrando esse momento, a Pascom, o Coutinho, o Tiago, responsável por fazer com que a Conexão Católica chegue até a sua casa e você continue conectado com a gente, assistindo até o final, porque o nosso podcast só está começando. Vamos lá? Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. 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 Oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a corça, suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, por ti suspira minha alma. Espírito, Espírito de Deus, clamemos, ó enche-me, ó enche-me, Espírito, ó enche-me, Espírito, ó enche-me, Espírito, ó enche-me, Espírito, ó enche-me, Espírito de Deus, ó enche-me, Espírito, ó enche-me, Espírito, ó enche-me, Espírito, fortalece-nos, ó enche-me, Espírito de Deus. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam. Apareceu-lhe línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava.
Que legal, que bonito, né? O Pentecostes. E o Pentecostes, ele acontece todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias. O Espírito Santo nos dá dons, né? Nos dá dons. Isso. Eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre os dons do Espírito Santo, sobre essa língua que veio em forma de fogo do céu, o Espírito Santo que nos entusiasma e esse batismo no Espírito Santo. É de vocês o momento. É interessante frisar que, como a palavra diz, os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, né? Então, naquele momento em que eles estavam reunidos no cenáculo, havia ainda um certo medo que os rodeava, né? Então, essa ação do Espírito Santo, esse Pentecostes que aconteceu, essas línguas de fogo que desceram sobre eles, né? E a palavra diz, ficaram todos cheios do Espírito Santo. E a partir daí foi quando abriu-se as portas, né, daquele local, daquele cenáculo, e houve assim uma grande efusão, um grande batismo no Espírito Santo, né, que contagiou a todos, né? E todos viveram essa experiência por meio desse dom, né, o dom que, como a palavra falou, e começaram a falar em outras línguas. É a linguagem do Espírito, é a linguagem do amor, é a linguagem desconhecida por nós mesmos, né? Porque a palavra diz que nós não sabemos o que orar, como orar, mas é o Espírito Santo que vem em nosso auxílio e que intercede por nós com gemidos inefáveis, né? Isso é belo, isso é maravilhoso. E o que a gente pode perceber é que uma das coisas primeiras que o Espírito Santo fez foi acabou com o medo. Louvado seja Deus. Deu intrepidez para que eles falassem. A segunda foi que, como se tivesse caído algo que fazia as pessoas não entenderem a palavra. Quando eles pregaram, naquela primeira pregação de Pedro, foram convertidos 3.000. Então, esses são sinais de que o batismo do Espírito Santo é verdadeiro. Primeiro, eu perco o medo de testemunhar de que eu sou de Deus, de que eu caminho para Deus. Segunda coisa, eu passo a entender aquilo que Deus me fala através da sua palavra. A sua palavra cai no meu coração e eu entendo que Deus está falando comigo, está me ensinando, está me direcionando. Então são coisas que nos caracterizam através da renovação carismática, o que acontece quando a gente diz que a pessoa foi batizada no Espírito. São essas coisas que vão acontecendo, ela vai vendo coisas mudarem no seu dia a dia, ela passa a rezar com mais amor, com mais fervor. Porque ela está mergulhada na graça do Espírito Santo, que é a promessa de Jesus, que ele virá e vos ensinará todas as coisas. Verdade. Tem uma passagem na segunda epístola a Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 6, que diz assim: por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. E como já ia chamar Zé, mas vai Zé, né? Zé. José. Porque eu gosto muito de dar assim, Zé, essas coisas assim. Como o José Erasmo acabou de colocar, uns sinais sobre esse batismo do Espírito Santo. E eu creio que o maior deles é a mudança de vida. Uhum. Mas não é uma mudança exterior, é uma mudança interior. E quando eu tive contato com a renovação carismática, com a Igreja Católica, através da renovação carismática, foi pela dor. Eu fui atraída pela dor. E eu lembro que eu pensava, eu gostava de uns brincos, umas unhas, aquela cor toda. Aí eu dizia assim, não vou não. Vou não, porque eu vou ter que mudar. Não vou deixar de usar minhas coisas, não. Tinha medo. Tu lembra que eu sempre comentava contigo, né? Eu chamo ela de casca, minha casca de bala, né? Que a gente tem assim... A conexão católica. Isso, a conexão católica. É isso. A gente tem uma conexão assim boa, uma amizade fundada na rocha, que é Jesus Cristo, né?
Então, eu sempre dizia isso para ela, né? Eu sou muito, já deu para notar, né? Que eu sou meio, bem, né? Carismática, me considero, como é que tu a doidinha, essas coisas todas, mas é assim, é o meu jeito, eu gosto, né? Essa responsividade. E foi com o tempo, você nem nota, você nem percebe, sabe? Você vai entregando as coisas a Jesus sem perceber. E esse Espírito Santo vai agindo de uma forma sem você também perceber. É os outros que vai percebendo em você. E hoje, tá aí, totalmente rendida a esse Espírito Santo, como diz uma das frases da Santa Helena Guerra. O Espírito Santo é a tua vida. E sem ele, nada de bom você pode fazer. Então, é isso, né? Essa experiência. É como todos também, às vezes as pessoas, a gente escuta muitos elogios, mas também críticas, né? Eu digo essa e a mãe dela, Dona Carminha, quando eles iniciaram. Hoje em dia não, porque hoje em dia a gente liga a TV, tá lá a canção nova, tá lá o Padre Manzotti orando em línguas, e é uma coisa que antes causava escândalo, não era, Ed? Sim, sim. Antes causava aquele escândalo, e a Dona Carminha, ela, melhor do que ninguém, ela teria um testemunho sobre, porque foi ela que, como é que se diz? Trouxe, ajudou a Ela fundar, trouxe, então ela suportou, ali, né, ela suportou todas as críticas, né? A gente acredita até porque por ser algo novo, isso, né? Na época, às vezes né? o que é novo assusta, né? Assusta, a gente às vezes não tem o conhecimento, né? E quando a gente busca ter esse conhecimento é que a gente vai ver que sim, realmente é algo da igreja, não é algo inventado pelos membros da renovação. É algo bíblico, é algo que está ali na Bíblia. Eu queria que vocês desmistificassem, aqui não há algo que é sempre uma pergunta comum. Me digam, uma pergunta comum que sempre fazem para vocês e vamos desmentir isso aqui ao vivo. Ah, tá. Tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem. O batismo no Espírito Santo é um novo batismo? Né? Sempre nos fazem essa pergunta, né? Ah, porque... Eu já sou batizado, né? Eu já sou batizado, então não vou mais ser batizado e tudo, né? Então, daí a gente vai explicar para a pessoa que não, que o batismo no Espírito Santo, ele é um reavivar do Espírito Santo na tua vida. Isso acontece quando? Por meio do seminário de vida no Espírito Santo, aonde você vai ouvindo todas as pregações, todas as palestras, e aí você vai descobrindo todos os dons do Espírito Santo, que não é só o dom de línguas, mas tem vários outros dons, né? Isso. Que a própria palavra de Deus nomeia 9 dons, 9 carismas, né? Mas ele se expande. Tem muitos. Outros, né? Então, as pessoas sempre têm essa dúvida, né? Então, a gente explica aqui. O batismo no Espírito Santo, ele é um reavivar, é uma efusão, né? Naquilo que você já recebeu. Isso. E que muitas vezes deixou adormecer e aí precisa ser reinfundido novamente. Reinflamado, né? É verdade. Olha só, a gente quando fala ali de Pentecostes, gostaria muito de lembrar Nossa Senhora de Pentecostes, isso. Porque Maria estava ali e estava como para-raio, né? Né? Foi uma pregação que eu escutei do bispo Dom Vital Corbellini, o bispo de Marabá, num congresso que nós falávamos antes, né? Que teve da Renovação Carismática lá. E o Espírito Santo, ele desce como fogo. É por isso que a gente sempre lembra do Espírito Santo como fogo, como essa flama. Inclusive, eu gostaria até que a gente finalizasse ali o nosso podcast, daqui a pouquinho com aquele hino. Espírito, Espírito, que desce como fogo, né? Então, esse Espírito Santo que incendeia a nossa alma, né, Newton? Assim, para a gente saber, mas o batismo do Espírito Santo, ele só pode acontecer dentro do grupo de oração? Aí eu respondo com o que aconteceu com os jovens de Duquesne que deram início a todo esse movimento. Eles sentiram, lendo a Bíblia, se questionaram por que aquilo que acontece lá nos Atos dos Apóstolos,
que aconteceu com os apóstolos, que aconteceu com aquelas pessoas, não aconteciam com eles. Se questionaram. Zé, só assim, você está falando do retiro do Kesne, né, que aconteceu. Esses estudantes, tinham mais de 30 estudantes, estavam justamente estudando os Atos dos Apóstolos. É muito conhecido isso que aconteceu, que nós chamamos de Retiro de Duquesne, né, lá nos Estados Unidos. Continua. Então, o que eles fizeram? Eles se questionaram, porque lá era uma instituição católica, uma faculdade, de nome Faculdade do Espírito Santo, e eles foram para a capela. Alguns foram para a capela, pegaram a palavra de Deus, ficaram nessa palavra, meditando nessa palavra, e começaram a questionar o próprio Senhor ali no Santíssimo Sacramento, e falaram: eu quero, eu preciso que isso aconteça hoje. Porque eles olhavam e viam que a igreja não estava vivendo dessa maneira. E o que aconteceu foi que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo desceu sobre eles, eles sentiram o impacto, a gente chama de trombada com o Espírito Santo, que é o que acontece com a maioria das pessoas que estão buscando a Deus, tem sede de Deus, e quando pede, recebe. A resposta do Evangelho que Jesus diz: todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, a porta se abrirá. Então, se você está em casa, você tem essa sede, pede o Espírito Santo agora, que você vai ver que o Espírito Santo virá. Amém. Mas peça e se decida por ele. Porque o Espírito Santo vem e transforma. Enquanto a gente planejava esse podcast com vocês aqui da Renovação Carismática, houveram muitas perguntas. A Leidiane, que está ali presente, estava entrevistando a juventude, os ouvintes, né? E a gente percebe ali que a juventude estava presente ali, né? Na faculdade. O Espírito Santo, ele toca pessoas de todas as idades, né? De todas as raças. E daí olha, pode ser uma paroquiana, não sei aqui, né? Ela perguntou da seguinte forma: como eu sei que fui tocado pelo Espírito Santo? Coisa boa. Como eu sei, né? Qual é o sinal? Tu falaste ainda agora que as pessoas que percebem, né? Mas eu quero saber como eu sei que eu fui tocado. Como eu sei que fui tocado pelo Espírito Santo? Muitas vezes a gente tem em mente que eu tenho que sentir um arrepio. Isso. O meu coração tem que palpitar. Eu tenho que falar em línguas. Isso. Eu tenho que repousar no Espírito, né? Repousar no Espírito, porque senão o Espírito não veio sobre mim, né? Mas o Espírito Santo, ele é simples. Ele age na simplicidade, né? Então, a partir do momento que eu vivo, que eu me entrego, que eu vivo essa entrega com o Espírito Santo, eu vou perceber nas minhas ações. Eu vou perceber no amor que desperta em mim pela Sagrada Eucaristia. Eu vou saber que o Espírito Santo está agindo em mim no amor que desperta pela Sagrada Escritura, pelos sacramentos, pelo amor à Santa Missa. Sabe? Então, esses são sinais visíveis do Espírito Santo na minha vida. A prática da caridade também, né? A renovação carismática, nós temos um tripé, né, uma base, que é justamente o batismo no Espírito Santo, né, o uso dos carismas e a convivência fraterna. E esse Espírito Santo, como ela foi colocada, como é que eu sei? É uma das coisas que a gente foi colocando, né? Pelos frutos. A gente usa muito aquela coisa. Antes eu era assim, hoje eu sou assim. A gente pode ver pelos apóstolos, por aqueles que estavam com Jesus, pelos discípulos dele, né? A palavra diz que ele subiu ao monte, rezou. Quando desceu, ele chamou aqueles que ele quis. E dentre eles estava quem? Judas. Aí você pode dizer assim: poxa, mas ele conviveu ali, estava ali. Judas não se deixou tocar por este Espírito Santo, né? Mas os demais, quem era João? João, no primeiro coisa que teve ali, falava, disse que ele: Senhor, tu queres que a gente mande fogo do céu para acabar com esse povo, aquela coisa, né? Quem era Pedro?
um homem totalmente bruto, aquela coisa toda. A gente brincava que Pedro era o líder do sindicato dos pescadores, né? Que era um homem explosivo, Isso. né? Que era um homem possível, manava. Isso. E é minha, né? Eu sou a Pedra. Espírito, Espírito que desce como fogo, Vem como em Pentecostes vem como em Pentecoste e enche-me de novo. e enche-me de novo. Espírito, 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 que desces como fogo. que desces como fogo, Vem como em Pentecostes. vem como em Pentecoste. Fortalece-nos de novo. Fortalece-nos de novo. Conosco aqui na nossa Conexão Católica, o grupo da Renovação Carismática, esse grupo de louvor, pregação, adoração. Nós temos aqui com a gente a presença da Josinete, da Alexandra, do José Erasmo. Então, como é que o ouvinte ele faz, né, para participar da Renovação Carismática? Onde é que encontra? Como pode falar com vocês? Como é que pode fazer essa experiência? Todas as segundas-feiras. Aqui onde? Aqui na nossa capela São Judas Tadeu, no Timbó. Exatamente. Então, para você que é de outra paróquia, outra comunidade, viu, que está nos acompanhando, a Capela São Judas Tadeu fica localizada aqui no Conjunto Timbó, em Maracanaú, na rua 118. Isso. Avisa os convites. Bom, como já foi falado, o grupo de oração, né, toda segunda-feira aqui. Nós temos uma equipe boa aqui para receber, equipe de música. Temos os intercessores, né, que vão rezar por você, rezar por suas causas. Temos o Ministério de Cura por Oração, né, por libertação. Então, temos também o Ministério de Acolhida, né, temos... Então, tudo que Ministério você está Kids, procura, né, das crianças. Tem o Ministério Kids, né, que é aquele que cuida dos nossos filhos, né, para a gente ficar mais à vontade, participar bem. E é nesse mergulhar, nessa graça de Deus, desse Espírito Santo vivo, porque a igreja é viva, a igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus, né? Vive e atuante, que com muita alegria a gente vai encerrar esse nosso podcast invocando esse Espírito Santo, chamando ele para trazer vigor para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo convite. A casa é nossa, tá bom? A Pode Conexão entrar. Católica é nossa, pode entrar, pode bater nessa porta. Meus agradecimentos à Pascon, na pessoa da Leidiane, que está aqui com a gente, a Pascon registrando tudo, Coutinho, Tiago e ao RCC, viu? Obrigada, agradecendo de uma forma especial. Pode ver que a nossa Pascon é diferenciada. A Pascon A nossa Pascon é maravilhosa. Registra todos. Eu amo nossa Pascon, né? sempre presente, né? Isso, sempre presente. E agradecer de uma forma especial ao nosso diretor espiritual, que é o Padre Maciel, né? Ele que acompanha a renovação, o nosso pároco, o Padre Luciano, e a todos aqueles, nós chamamos de ovelhas, né? Todos os participantes do grupo de oração Trindade Santa, trazendo sempre esta unidade, comunhão e o amor dentro da nossa igreja. E você pode rever quantas vezes quiser o nosso programa. Sim, vai lá no YouTube, né? Você pode ver pelo YouTube, você pode participar de tudo, né? Aqui da nossa conversa e nos conhecendo um pouco também, né? Conhecendo a realidade da renovação carismática aqui na nossa paróquia. Só aprende a amar quem conhece. Exatamente. Quem não conhece ou então fica só sabendo por outros, né? Porque geralmente as pessoas vão apresentando somente os pontos negativos. Mas antes disso, apresenta também os positivos. Exato. Um dos frutos da renovação que nós temos, do grupo de oração, Padre Alexandre. O Padre Alexandre era da renovação, quando ele era jovem. Né? Temos um missionário aí também em Moçambique, que hoje ele faz parte da comunidade Shalom,
e outros. Temos na Recado, tudo isso frutos do grupo de oração Trindade Santa. Né? Então, de um modo especial, quero agradecer a todos vocês também da Rádio Conexão Católica, a Pascom, que sempre estão dispostos a nos dar esse empurrãozinho, né? Essa oportunidade. Então, Deus abençoe a todos. Agradecemos. Vamos? Vamos cantar? Vamos, Júnior? Sim. Me sinto cantor, mas não sou não. Um bem conhecida do tempo que nós iniciamos até hoje. Né? Então, vem Espírito Santo, transforma as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer, derrubar as barreiras em meu coração.